ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Novas invasões. Depois de reintegração de posse no quilômetro 4 da rodovia Manoel Urbano, outras 2 ocupações são registradas. Polícia prende o último suspeito de participar da morte de um preso do regime semiaberto em julho deste ano. Lei de redução da frota dos alternativos e executivos pode deixar mais de 400 trabalhadores sem emprego. Há menos de um mês da inauguração, obras seguem em ritmo acelerado no mercado Adolfo Lisboa. 95% dos trabalhos já estão concluídos. Profissionais estrangeiros do programa Mais Médico começam a embarcar hoje para os municípios onde vão trabalhar. Mas atender a população só a partir da próxima quarta-feira. E mais aumenta o número de transplantes de rins e córneas aqui no Amazonas. Para o próximo ano, o governo quer realizar também o procedimento de fígado e coração. Ano passado, o Amazonas aumentou em 35% o número de transplantes, segundo o Ministério da Saúde. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira já está no ar. Olá. Enquanto a Polícia Militar ainda faz a reintegração de posse na área invadida no quilômetro 4 da rodovia Manoel Urbano, na mesma estrada outras 2 ocupações são registradas. No quilômetro 37, barracos foram erguidos. A área é chamada Novo Ariaú. A maior parte dos moradores vem da comunidade que tem o mesmo nome. Eusébio é motorista e tenta justificar a ocupação. A minha casa é em área alagada, né? Eu não tenho condições de fazer uma casa boa. Então eu procurei aqui porque tenho filho, né? Meus filhos estão tudo grande, crescendo, querem casar, então de morar. No terreno de aproximadamente 250 mil metros quadrados vivem 500 famílias. A ocupação começou há pouco mais de um mês. A gente está orientando o pessoal a não desmatar, não derrubar. A gente conhece o Código Ambiental do Meio Ambiente. Então a gente é conhecedor, a gente sabe, a gente lê também, se informa. E a gente está passando toda a situação para essas pessoas. Mas a retirada das famílias é questão de tempo. Há um mandado de reintegração de posse expedido pela Justiça. O INCRA também enviou informações ao juiz de Iranduba sobre o terreno. Segundo este ocupante da área, os dados fornecidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária contestam os documentos usados como base para a decisão judicial. Então está aqui a carta do INCRA, tá? E a gente pede aqui que as autoridades revejam, né? Porque são 500 e poucas famílias aqui, entendeu? E a gente precisa da terra. 10 quilômetros à frente está a comunidade São João do Ubim. Os moradores estão no centro de um impasse. A duplicação da rodovia AM070 pode determinar o fim da localidade. A possível ameaça estimulou mais uma invasão. Neste terreno particular, a cerca de 1 quilômetro da comunidade do Ubim, começou aquilo que seria a mais nova invasão ao longo da rodovia AM070. Mas trata-se de uma área de preservação permanente. O desmatamento foi contido e os invasores retirados do local. Edilson Bentes é líder comunitário do Ubim e pastor evangélico. Segundo ele, por medo de perder as casas, os moradores invadiram a área verde há uma semana. No mesmo dia, eles deixaram o local. Edilson se diz ameaçado pelo proprietário do terreno depois disso e afirma que deve reocupar o terreno apoiado pela prefeitura de Manacapuru. Ele chegou até a frente do terreno que tínhamos entrado, começou a disparar bastante rojões na direção do povo e começou a ameaçar, chamando palavrões, palavras de baixo calão e também ameaçando todo o pessoal de morte, dizendo até que promete que todos vão morrer. E assim, então, a prefeitura vai estar verificando no setor de terras legais a real situação para nos dar uma posição. Então, nós aguardamos hoje uma posição da Prefeitura Municipal de Manacapuru. Do outro lado está o empresário Rita Bernardino Júnior, filho do dono das terras. Ele mostra a documentação do terreno registrado em Manacapuru. Bernardino Júnior nega as ameaças e explica que vai continuar protegendo a área
de danos ambientais. Devemos também preservar, lutar por isso. O que meu pai faz, preservando 1 milhão de hectares de terra, de área preservada. A questão fundiária é uma das muitas ao longo da rodovia Manoel Urbano. O eixo, que promete desenvolvimento, também traz conflitos e destruição. Um preço caro, na maior parte das vezes cobrado da própria natureza. E foi preso o último suspeito de participar da morte de um homem que cumpria a pena no regime semiaberto. O crime foi no dia 2 de julho deste ano. Na época, o corpo da vítima foi carregado num carrinho de mão e jogado na rua. Jackson Pereira da Silva, conhecido como Tubarão, foi o mandante da morte de Antônio Gabriel da Silva, de 26 anos, que cumpria pena em regime semiaberto. O motivo foi uma dívida com tráfico de drogas de R$ 800. Antônio foi levado para debaixo de uma casa no Beco União, aqui no Santo Antônio, zona oeste da cidade, onde ele foi morto com várias facadas. Os criminosos colocaram o corpo dentro de um carrinho de mão e jogaram aqui na calçada, na Avenida Brasil. O crime foi no dia 2 de julho deste ano. Outros 3 homens já foram presos e 2 menores apreendidos. Tubarão foi achado depois de investigação. Eu tinha plena certeza que ele tinha mandado de prisão em aberto contra ele. Então ele fugiu para lá e conseguimos aí monitorar a esposa dele, né? Fizemos uma campana, seguimos ela até o Careiro Castanho, tivemos que atravessar, pegar ônibus e ele foi encontrado lá no quilômetro 54 da BR-319. O acusado já responde por 4 crimes, entre eles de execução penal e homicídio. Depois do intervalo, lei de redução da frota dos executivos pode deixar mais de 400 trabalhadores sem emprego. E ainda, a menos de um mês da inauguração, obras seguem em ritmo acelerado no mercado Adolfo Lisboa. Daqui a pouco.